Hangar, Centro de Convenções da Amazônia, onde está ocorrendo nesta semana a Feira Panamazônica do Livro. A feira está na 21ª edição e nós estamos aqui. O Sem Censura Pará está aqui desde ontem, sendo transmitido direto aqui do mezanino, do segundo piso aqui do hangar. Um programa todo dedicado à feira. A gente faz entrevistas, batemos papo com escritores, com artistas e com alguns convidados que participam desse grande evento da literatura, da cultura e das artes. Gente, aqui a gente conversa agora com a Juliana Dias, como eu disse agora há pouco. A Juliana é jornalista, formou-se há pouco, é jovem, mas já lançou um livro. Vai lançar hoje, inclusive, aqui, quer dizer, o livro já está aqui. Ela lança hoje, que é o Belém das Mulheres, às 7 horas da noite, aqui na Feira do Livro, no estande da imprensa oficial do Estado. Esse livro tem uma história muito boa, é um livro de crônicas e é resultado do trabalho de conclusão de curso da Juliana, que é o trabalho que ela fez quando concluiu o curso de Comunicação Social, Habilitação e Jornalismo. E aí, né, Ju, veio aqui bater um papinho com a gente para contar essa história. Primeiro, eu quero que você conte o iniciozinho. Você já falou aqui no primeiro bloco que os seus pais sempre me incentivaram a ler muito, né? A ler bastante. E aí eu quero saber como é que foi isso. Quer dizer, na sua vida a leitura sempre teve um papel importante, até que você não pôde fugir disso e teve que trabalhar a literatura nessa pesquisa. Exatamente. Desde pequena eu sempre gostei de ler, né? Os gibis lá da Turma da Mônica, Ótimo. Sempre fui apaixonada. Então, a minha família, como eu já disse, é formada por pedagogos e eles sempre me incentivaram. E não só as narrativas escritas, mas as narrativas orais, porque a minha família é do interior de Vigia, então eles adoravam contar aquelas lendas, todo o folclore, digamos assim, da região. E eu gostava, eu morria de medo, mas eu sempre gostei. E isso me fazia imaginar muito, então eu sempre gostei da leitura. E aí eu fui caminhando para isso, eu queria muito que eu fosse professora, mas aí o jornalismo me puxou. E eu ainda ficava pensando... Mas nada impede que você seja professora. Nada impede. Mas eu sempre gostei, e aí quando eu fui fazer jornalismo impresso, o professor Antônio Carlos, né, mostrou todo o jornalismo literário, eu me apaixonei. Eu disse, não, é isso que eu quero. Mas ainda com um pouquinho de medo, porque eu gostava de ler, mas escrever eu não sabia se era tão bom assim. Mas aí... me aventurei. Olha só, é a sua mãe que está ali na plateia, não é? Que é parecidíssima. É, minha mãe. Oi? E o pai também. Daqui a pouquinho, ver se a Ana Paula consegue falar com a mãe da Juliana, né? Para eles darem uma palavrinha sobre isso, porque você não tem como. Eu estou olhando daqui e estou vendo que é a sua mãe. Não tem escapatória. E aí, então, você já contou essa... E aí foi o professor Antônio Carlos, né, nas aulas dele, que então... acabou te incentivando mais a fazer um trabalho nessa linha do jornalismo literário. Né? Isso, ele foi mostrando o Truman Capote, o Fausto Wolff, o Tom Wolfe, o Gay Talese, e aí eu fui me apaixonando. Mas a crônica em si eu me apaixonei quando ele apresentou uma crônica do Antônio Prata, O Salto, e era uma crônica muito bonita, e eu disse, olha, gostei, eu gostava de Machado, e aí eu disse, não, vou começar a ler mais sobre isso, e me apaixonei. E aí no TCC eu disse, não, eu quero fazer alguma coisa voltada para isso. Mas eu não sabia muito bem o que fazer. E aí a minha mãe, tu gosta tanto de Belém, fala sobre Belém, fala com as pessoas. E aí eu levei para o professor Antônio Carlos, ele foi moldando todo o projeto junto comigo e surgiu a Belém das Mulheres. A Elaine já quer te fazer perguntas, eu sei, mas deixa eu só mostrar, gente, o livro, que é a Belém das Mulheres, que é esse livro que a Juliana vai lançar hoje, que nós vamos sortear um exemplar também aqui no programa. Hoje nós vamos sortear o livro da Juliana, olha só, e também o livro do Maciste Costa, que esteve aqui conosco no primeiro bloco, que é um livro infanto-juvenil, que também é muito bonito, muito bacana. Então, são os sorteios de hoje. E aí a Elaine já quer perguntar... Na verdade, eu quero perguntar mesmo sobre a estrutura do livro. Como foi esse processo? Tu disseste que entrevistaste algumas mulheres, assim, que mulheres são essas? Que universo é esse? Que olhares são esses, né? É a dona de casa, é a jornalista, é a professora. Fala um pouquinho dessa metodologia que tu usaste. Pois é, estudando as crônicas, a gente percebe que é o cronista sozinho que mostra a visão dele. E aí, quando o professor Antônio Carlos mostrou o livro do Fausto Wolff sobre o Rio de Janeiro, que ele tinha essa ideia de entrevistar as pessoas falando da cidade, a gente começou a gostar. E aí eu disse, não, eu não quero só apresentar só a minha visão. Eu quero muito saber o que as mulheres da cidade também acham sobre isso. Afinal de contas, Belém é escrita como uma mulher, apresentada como uma cidade morena. Então eu quero também saber como as mulheres enxergam a cidade.
E aí eu entrevistei 16 mulheres, são 15 crônicas. Em uma das crônicas eu entrevistei 2 moças, que é sobre o Repá, e eu busquei características da cidade, sobre o clima, sobre a culinária, e busquei mulheres também que tivessem afinidade com essas características. Digamos, sobre o clima eu entrevistei uma senhora que vem de Sombrinha, né? Querendo ou não, né? Depende do clima. E aí da culinária eu entrevistei uma mulher que trabalha com isso diariamente. E aí a gente foi moldando as coisas e foram surgindo. Elas foram receptivas, assim? Como foi algumas essa abordagem? Sim. Foi complicado porque no período eu trabalhava em uma outra empresa de comunicação e eu tinha muito aquela ideia da pauta pronta, né? Eu vou ligar para o meu entrevistado e já vai estar tudo certinho. O A Belém das Mulheres veio justamente contra isso, porque eu não tinha entrevistado marcado, horário marcado. Eu mergulhei nas ruas, chegava até tarde em casa, porque eu ficava andando para saber quem eu podia entrevistar, e eu fui, né, pegando algumas mulheres, tentando convencer, mas não foi tão complicado assim. Pois é, porque o Gaitaliz, ele defende esse tipo de jornalista, né? Esse que sai da cadeira e vai lá pra rua, né? Que pena para conseguir uma entrevista. Exatamente. Tu gostas muito dos livros dele? Tu tem lido? Quais os autores que... Na verdade, eu leio muito o Tom Wolfe, o Truman Capote, né? Com a Sangue Frio, que a gente estudou muito na faculdade. Mas de cronistas mesmo, o Antônio Prata é uma grande inspiração para mim. Clarice Lispector também. Sim. Agora a sua inspiração foi o Fausto Wolff, que é o jornalista carioca que escreveu aquele livro sobre o Rio de Janeiro, as crônicas, né? Isso. Que aí foi o livro que te inspirou. Todas as vezes que te enquadram agora aqui, a sua mãe tá lá atrás, assim, olhando para você, orgulhosíssima, ela aparece, o seu pai do lado. E aí, porque eu tô olhando, de vez em quando você está sendo enquadrada, lá estão os dois, olha só, um olhar coruja. Curiosa. E aí você falou das moças do Repá, o seu pai que tá com a camisa do Paysandu, é? Pois é, meu pai. Aí eu disse, bom, tem alguma coisa aí com os times, o futebol que é forte. Ela não Diga. Você é não remista, Essa é a mãe da Juliana, né? A Fátima. É a Fátima? Eu sou a Fátima, mãe da Juliana. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa infância dela, porque ela já disse que vocês incentivaram sempre muito a leitura, né? E para quem estiver nos assistindo, os pais, para saberem o quanto isso é importante, né? Os pais mostrarem o valor da leitura para os filhos. Sim, é verdade. Principalmente porque ela é filha única, nós dois trabalhando bastante, e a gente tinha uma certa preocupação de como seria essa infância dela, né? A gente sabe que amizades é muito importante, né? O grupo social, mas assim, com todo cuidado, né? Para que também não desviasse, né? Da conduta que a gente tinha dado. Então, nós preferimos, né, dar incentivo à leitura, colocá-la sempre diante de coisas importantes. Os tios também, né, cursando faculdade, a gente sempre trazia esses exemplos para ela de quanto era importante, colocando as coisas realmente sérias para ela, para que ela tivesse um foco, não ficasse assim como criança sozinha, sem ter uma referência. Então é muito importante que os pais incentivem desde pequeno os seus filhos a buscarem algo realmente produtivo e que vá dar alguma coisa de especial na vida dele. Ele precisa ter uma referência, ele precisa buscar um objetivo concreto que vá moldando a sua vida profissional. Bacana, tá aí a Juliana, então, a mãe da Juliana, a Fátima, né, Fátima? Dando aí um testemunho, né, de como foi a criação e essa preocupação com os livros que resultou, né, Juliana, na tua paixão pela literatura. É isso? E foi ela que deu a ideia do livro. E deu a ideia. Foi ela que deu a ideia do livro. Obrigada, viu, Fátima? Te agradeço muito. Posso fazer uma... Pela participação, pode? Porque tu falaste da Eneida, que foi uma autora que tu leste, e a Marilis, né? Isso. Como é que foi esse contato com a Eneida? Qual foi o livro dela que tu leste? Foi Banho de Cheiro? Foi o Banho de Cheiro, a Crônica 3, se eu não estou enganada. Porque a ideia do TCC era saber também se existiam mulheres que escreviam crônicas, né? E aí, vamos pesquisar. Eu pesquisei Eneida de Moraes e eu queria uma atual, que era a Marilis Tupiaçu. Então, busquei uma das crônicas que ela escrevia no Caderno Mulher, do Liberal. E aí eu fui tentar buscar inspirações, porque eu não conhecia muito bem a Marilis. E aí, a partir do TCC, foi que eu comecei a conhecê-la. Que bom. E aí é maravilhoso, porque a Eneida trabalha muito a questão das memórias, né? Ela foi para longe, mas mesmo assim não esquecia Belém. É muito do que eu sinto também. Eu sempre fui apaixonada por Belém.
E apesar de às vezes querer sair da cidade, a gente vive naquela linha tênue, né? Assim, eu odeio Belém, mas eu amo Belém. Tá longe, quer voltar. Então eu sempre tive muito isso. Eu quero sair daqui, mas eu não quero, eu quero ficar. E aí foi apaixonante trabalhar Crônica das Duas. Qual foi a metodologia que você usou? Porque isso aqui, na verdade, você teve um trabalho para isso aqui, né? Quer dizer, um suporte, uma pesquisa, que é um trabalho de conclusão de curso. Que metodologia foi usada para você fazer esse trabalho, essa pesquisa? A gente usou entrevista, porque eu não ia analisar as crônicas da Marilis nem da Eneida. Como eu teria todo o produto, a gente quis usar a entrevista como uma metodologia, né? Entrevistar as mulheres para compor o produto. E foi essa a metodologia utilizada, né? Então, por exemplo, quando eu abro aqui e vejo Belém é toda de Paris, não é isso? É. Essa crônica, você fala exatamente... Aqui nessa crônica, você entrevistou uma pessoa para falar sobre isso? Sim, exatamente. Qual é essa relação exatamente? Exatamente. Cada crônica tem a minha visão mais uma mulher. Diferente da do clássico, que tem a Mini mais duas, que é a Bicolor e a Azulina. Mas essa Belém é toda de Paris eu entrevistei sim uma mulher, e o interessante é que além das mulheres que eu entrevistei, eu busquei muito inspiração nas minhas amigas. Por exemplo, o toda de Paris é uma expressão que uma amiga minha usa para dizer que quando as coisas não funcionam muito bem. Então ela fala, meu celular é todo de Paris, ele não está funcionando muito bem. E aí eu usei, eu disse, não, vou colocar isso, assim como o do clima, que ela fala da nossa cara de pirosque, que é aquela cara oleosa. E eu disse, não, vou colocar cara de pirosque. Era demais, e eu disse assim, não, eu vou colocar porque são as nossas expressões, coisas que a gente usa, né, a nossa linguagem. Então eu quero valorizar a literatura, mas eu não posso colocar algo rebuscado. Eu quero aproximar do leitor com as expressões que a gente usa. Então ele tem um tom de humor também? Sim, a gente vai encontrar isso. Então cada crônica é uma entrevista, cada crônica é uma entrevista. Moleque Danado é outra entrevista com outra mulher. É sobre o trânsito, com uma motorista de ônibus. Entendi, e quem fez as ilustrações? Foi uma amiga minha, a Kézia Taíde. São mulheres, né? Isso, ela é publicitária, ela me socorreu. Deixa eu mostrar, então, já que a Elaine falou das ilustrações, é importante, né? Ela me socorreu, assim, em cima da hora, aquele desespero de TCC, eu tinha deixado tudo pra cima da hora. Eu disse, eu preciso fazer a capa, eu preciso fazer as ilustrações. E aí, em dias, a gente conseguiu colocar um pouquinho do que eu enxergo. O interessante é que a capa é como eu enxergo Belém. Eu até expliquei isso na defesa, porque foi algo rápido, eu disse, não, como é que a gente faz a capa, gente? A capa, então eu coloquei, não, eu quero colocar Belém personificada, né? Uma mulher morena, dos lábios cor de açaí, com aquele olhinho puxadinho e os cabelos negros com as ondulações como se fosse dos rios, com aquelas folhinhas jogadas assim nos rios. Bacana. Foi essa inspiração. Então são as 15 crônicas, e aí esse lançamento pela IOE, pela Imprensa Oficial do Estado, como é que foi que surgiu essa oportunidade? Olha, foi um presente de Deus na minha vida, porque quando eu fiz, o livro era só para o TCC e acabou, eu não tinha pretensão nenhuma de lançar, de que ele fosse, apesar da banca ter perguntado se eu ia disponibilizar. Mas o meu professor disse, não, Juliana, acho que vale a pena, vamos tentar, a gente conversa com o pessoal da imprensa, leva lá, vamos ver se eles aceitam. E a gente marcou uma entrevista, a Carmen Palheta, que foi responsável, ela ficou com o livro, disse, não, a gente vai conversar, vamos ver se dá para acontecer. Demorou um ano, porque eu fui em 2016, no começo de 2016, e só agora, no começo de 2017, que eles retornaram para o lançamento na feira, que foi algo surpreendente para mim. Porque eu achava que seria um dia qualquer, a ideia era que fosse no aniversário de Belém, né, já que fala de Belém, mas eu achei assim, poxa, se fosse um dia qualquer, não vai ficar muito legal, né, vai ficar, não sei, mas aí ela surgiu com a ideia de ir na feira e está sendo um presente para mim. E este dia qualquer é hoje. E eles publicaram sem modificação. Sem modificação. Como você entregou o livro já todo diagramado. Exatamente. É porque era do jeito que ele estava no TCC. Foi assim que eu entreguei, e aí só foi a impressão mesmo. Bacana. Quantos exemplares? São 500, 100 ficaram com eles, 400 comigo. Então tá aí, gente, mais um trabalho da Imprensa Oficial do Estado, né, que é bacana, incentivando uma jovem escritora, que é a Juliana Dias, conversando com a gente. Belém das Mulheres, lançamento
Bento, hoje às 7 da noite, no estande da IOE, da imprensa oficial, aqui na Feira do Livro. Diga lá, Dani. Temos várias participações, vou correr um pouquinho. A Ilma Cardoso, do Bengui, parabenizando a Juliana pelo lançamento. A Lorena Franco, do bairro do Castanheira, parabenizando também pelo livro e diz que você é uma inspiração aos jovens da sua geração. Nossa. O Flávio Cruz, por e-mail, só deixa aqui, parabenizando o programa de hoje, e em especial a Juliana pelo trabalho. Aí ele quer saber a relação, se o tema do livro teve inspiração com a comemoração dos 400 anos, você já falou também, né? Na verdade, foi coincidência, né? Eu estava formando e aí eu disse, não, vamos aproveitar, tá tudo certo. E a Dolores Vieira do Marco, parabenizando o programa, e a Thalita Laís e Luz, mandando abraço aos escritores, a Juliana e a professora Renata. Olha, tá vendo? Pelo Bacana. Twitter. Ela que é dona das expressões do Belém é toda de Paris. A creme dela. Thalita, então um beijo pra você também, tá ligada, né, na entrevista, que bom, da amiga. E você vai lançar hoje, convidou os amigos, claro, a família, para este lançamento especial. Sim, tá todo mundo empolgado, porque desde que eu defendi todo mundo, Juliana precisa lançar, todo mundo querendo ver, e aí foi a espera de um ano, né? Está todo mundo empolgado. Sabe o que eu acho legal? O interesse pelo objeto livro ainda, né? Ou seja, o que importa, as histórias que você contou são bem contadas e incentiva o leitor, independente do suporte, né? Isso é bacana. O livro ainda tem o seu mistério, ainda causa interesse, né? O bonito é que na minha própria família, né? Eu tenho primos menores e isso já está incentivando eles também a querer ler. Estou sendo um exemplo, isso para mim é uma honra. Nossa, maravilhoso. Você já está escrevendo, continua escrevendo? Não, eu parei porque eu não tava muito esperançosa desse livro, mas agora que eu tô vendo todo o alvoroço, eu tô pensando, até porque a princípio eu tinha listado 30 temas das crônicas, eu só consegui escrever 15, então ainda tem alguns de reserva que pode ser que surjam segundo. A gente deseja que você continue escrevendo bastante, né? Que lance outros livros, que venha aqui conversar com a gente, né? Você se torne, então, uma escritora de muitos livros e não só desse, que só foi o iniciozinho de uma trajetória, uma carreira que vá para frente. Quem sabe uma cronista no nosso jornalismo local, né? Também. Quem sabe, porque a gente está carente ainda desse jornalismo literário em Belém, né? Uma carência muito... Vai ser uma honra. Parabéns de novo, viu? Parabéns aos pais da Juliana. Agradeço você ter vindo, viu, Juliana? Então, hoje às 7 da noite, gente, aqui na Feira do Livro, lançamento do livro Belém das Mulheres. E nós vamos sortear um exemplar no finalzinho do programa. Agora tem intervalo curtinho. Voltamos daqui a pouco com o João Bento, que é cartunista, ilustrador, caricaturista e lança livro também na feira. Vai lançar no próximo domingo, O Cabeção. É infantil, né? Infantil. Livro infantil, e a gente bate um papo com o João Bento depois do intervalo.